Quantas sequências podemos obter com no mínimo 2 e no máximo 5 letras, sendo todas vogais e distintas, de modo que as letras estejam em ordem alfabética? Bom, então nós vamos construir sequências, o que significa dizer, em termos combinatórios, nós vamos fazer escolhas. Porque quando nós construímos, por exemplo, uma sequência com 3 letras, nós fazemos 3 escolhas. A escolha da letra que vem na primeira casa, a escolha da segunda letra e a escolha da terceira. Então nós vamos fazer sequências que vão de 2 até 5. E aí eu poderia resolver esse problema de várias formas diferentes. Mas de acordo com o que foi solicitado na lista, eu vou lançar mão aqui de um dos recursos importantes dentro do raciocínio combinatório, que é o uso da árvore de possibilidades. É importante que você se familiarize com esse processo para que possa utilizá-lo em alguma situação quando for conveniente. Não necessariamente eu preciso ressaltar que essa questão precisaria ser feita dessa forma especificamente. Eu vou fazê-la para que você se familiarize com esse processo e possa utilizar no futuro. Então, eu vou começar colocando aqui as letras. Ele pede para que as sequências sejam obtidas por meio das vogais. Então, A, E, I, O, U. De forma que a gente não repita nenhuma letra. Essas letras têm que ser distintas. E as sequências tenham no mínimo 2 e no máximo 5 letras. Então observe que nenhuma das sequências, evidentemente, vai poder começar, se vai ser possível começar com a letra U. Nenhuma delas. Porque senão, a próxima letra, nenhuma delas vai aparecer em ordem alfabética, e aí eu teria uma sequência de uma letra só, que ele não quer. O enunciado nos pede no mínimo 2. Então, eu vou começar aqui, pegando de trás para frente, a primeira letra como sendo O. E aí, nesse caso, se a primeira letra for O, usando aqui uma ilustração de árvore, a segunda letra necessariamente tinha que ser U para que esteja em ordem alfabética. E aí, quando nós finalizarmos a sequência, como é o caso dessa aqui, a sequência OU, eu vou circular a última letra para caracterizar a sequência que foi formada. Então, até agora eu tenho uma sequência OU. Se a primeira letra tivesse sido a letra I, observe que a segunda letra poderia ter sido O ou U como possibilidades. E aí eu vou circular, mais uma vez, essas duas, e aí eu tenho mais duas sequências de duas letras. Mas quando eu analiso a última letra, que é a letra O, observe que a partir dela eu posso continuar para uma sequência de 3 letras, onde a próxima letra na sequência poderia ser a letra U. Então eu circulei a letra O para ela finalizar a sequência de 2 letras, que seriam I, O, mas continuei para fazer uma sequência de 3 letras I, O, U. Então até agora, com essa disposição da árvore que foi determinada, que foi formada, nós temos 4 sequências. 3 delas de 2 letras, O, U, I, O, I, U. E uma sequência de 3 letras, I, O, U. Então é esse mesmo raciocínio que vai ser adotado para as demais possibilidades. Se nós fizermos agora a primeira letra começando com E, então quer dizer que a segunda letra pode ser a letra I, poderia ser a letra O, como poderia ser a letra U. Vamos circular as 3 para formar sequências de 2 letras. Mas no caso das possibilidades de I e O como segunda letra, a gente ainda pode dar sequência para sequências de 3 letras. Então, se for E com O, abre-se aqui a possibilidade da terceira letra ser U. Se for E com I, então a terceira letra poderia ser O ou U. E aí circula aqui as duas para mostrar sequências de 3 letras. Mas se essa terceira letra tiver sido O, abre-se a possibilidade da quarta, que poderia ser igual a U. E aí eu tenho uma possível sequência de 4 letras, em ordem alfabética. E, I, O, U. Então observe que todas as que eu fiz até agora terminaram em U.
Quando a gente chega no U, é porque realmente não tem como seguir adiante, porque ela é a última na ordem alfabética. Então eu construí as sequências que começam com O, começam com I e começam com E. Então falta agora determinar as sequências que começam com a letra A. Então começando com a letra A, vou levar aqui lá para cima a possibilidade de ser a segunda letra ser a letra E, a segunda letra ser a letra I, vou colocar aqui, a segunda letra ser a letra O, ou a segunda letra ser a letra U. Então nessas 4 situações eu vou circular, porque seriam sequências de 2 letras. E aí eu finalizei a sequência de 2 letras. Mas tirando o caso do U, E com E, A com E, A com I e A com O ainda podem ser continuadas. Então, no caso do A com O, eu só poderia continuar com U. Então, seria a única sequência de 3 letras começando com A. A, O, U, né? Depois, o A, depois o O, a única. Se for A com I, aqui abre mais 2 possibilidades. O ou U. Fechando mais 2 sequências. Mas no caso do I com O, abre-se mais uma com 4 letras, que seria A, I, O, U. Então, agora, daqui para baixo, todas finalizaram com U, então fechou. Se for A com E, lá em cima, então nós teremos as possibilidades de aqui a terceira ser I, O ou U, fechando as sequências de 3 letras aqui. Se for A com O, aliás, E com O, então abre-se a possibilidade de uma quarta, que seria U. Se for A com I, aí eu poderia ter aqui O ou U. E se for, circulo também aqui o O. Se for o O, abre-se a possibilidade da última ser igual a U. Então, com isso, observe que nós finalizamos todas as sequências, inclusive a única sequência possível com 5 letras, que seria começando aqui com A, com as 5 letras, A, E, I, O e U, que é a sequência pegando aqui para cima. Então, para nós contarmos o total de sequências possíveis, com no mínimo 2 e no máximo 5, basta nós contarmos o total de círculos que foram feitos, né, o total de letras que nós circulamos aqui. Então, pegando aqui primeiro essas árvores à esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sequências. Aqui eu tenho, vou começar de baixo para cima. Lá eu tinha 11, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora aqui, ó, 12, começando de baixo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 é o total de sequências. Então, são 26 sequências com as vogais, todas elas distintas, e ainda em ordem alfabética.